Luiz, quando e como surgiram as escolas de samba no Rio? Bom, as escolas surgem na virada da década de 20 para a década de 30, né? E elas surgem num momento muito específico da história da própria cidade do Rio de Janeiro. Porque as escolas de samba, na verdade, elas são uma amálgama de várias outras manifestações carnavalescas. Os ranchos, os blocos, os cordões, o samba urbano que estava surgindo na região do Estácio, né? E, ao mesmo tempo, você começa a ter uma preocupação maior do poder público, década de 30 é o início da Era Vargas, em manter um certo controle sobre o carnaval de rua do Rio de Janeiro. Eu costumo sempre dizer que as escolas surgem nesse momento, virada da década de 1920 para a década de 1930, e elas surgem obedecendo a uma dupla intenção. E a partir daí também que surge a titulação Escola de Samba, como é que é isso? Você tem muito pouco documento da época, e isso é um fator que pode ser complicador. Uma das versões mais famosas é a do Ismael Silva, né, que dizia que teve a ideia de sugerir que o pessoal do Estácio começasse a se definir como escola de samba, né, porque uns dizem que isso decorreu da existência de uma escola pública, de uma escola municipal no Largo do Estácio. A mudança do carnaval, desde a Praça 11, passando pela Avenida Rio Branco, até chegar a Marquês de Sapucaí, o que isso implica no carnaval carioca? É interessante dizer isso porque o carnaval carioca, de certa maneira, o carnaval das escolas de samba, ele durante muito tempo não tinha um pouso fixo. A Praça 11 foi tradicional, né? Pouca gente sabe disso, mas você chegou a ter desfile de carnaval no estádio do Vasco da Gama, no estádio de São Januário nos anos 40. Você teve desfile de carnaval, por exemplo, no Campo de Santana, né? Então não havia propriamente um espaço. A Praça 11 se consagrou como um reduto do samba. Quando a Praça 11 ela é destruída, ela é arrasada para a abertura da Avenida Presidente Vargas, né, os desfiles perdem uma referência importante, não tenha dúvida. Tanto que o Erivelto Martins e o Grande Otelo têm um samba chamado Praça 11, em que eles dizem que as escolas de samba não vão mais desfilar, enfim. E aí os desfiles foram na Rio Branco, chegaram a ser na Avenida Antônio Carlos, chegaram a Marquês de Sapucaí. Eu costumo dizer que para a legitimação das escolas de samba com instituições da maior relevância para a cultura do Rio de Janeiro, a importância que tem a Marquês de Sapucaí é a importância que vem com o espaço fixo, né? E o espaço fixo vem com a inauguração do sambódromo. Não tenha dúvida que para a legitimidade do carnaval isso foi muito importante. Porque até então, em todos esses locais, na Praça 11, o Campo de Santana, a Avenida Rio Branco, a Avenida Antônio Carlos, em todos esses locais, as arquibancadas elas eram montadas e desmontadas. Então você montava perto do carnaval, depois tinha todo aquele trabalho de desmontar. Quando os desfiles começaram a ser na Marquês de Sapucaí, a mesma coisa. Você montava e depois você desmontava. Até que no início dos anos 80 consolidou-se a ideia de que era necessário um cenário fixo para aquilo. E vem o sambódromo, né? O sambódromo que é inaugurado em 84. Então, nesse sentido, é fundamental a gente contar essas histórias, escrever sobre isso, ter testemunhos sobre isso. É bem relevante para a gente conseguir falar um pouquinho da história do Rio de Janeiro e falar um pouquinho da história do Brasil. Como é pesquisar essas histórias a partir do depoimento de pessoas da velha guarda dessas escolas? É bem difícil e fascinante, porque acaba sendo realmente um trabalho quase de artesanato. Agora, a gente tem que ter o cuidado de entender que você não pode dar ao depoimento o status de veracidade absoluta. Né? Até porque não é nem isso o importante. Você vai pegar 3 pessoas prestando depoimento sobre um determinado evento, é normal que cada uma tenha tido uma visão daquele evento diferente. Né? Então o trabalho com essa oralidade, ele é um trabalho fascinante, agora ele é um trabalho desafiador. E é necessário, para esse universo, sobretudo para as histórias mais antigas, a gente tem que contar basicamente com o testemunho oral. Não sei se é um mito, se é uma verdade, que diz que há uma diferença muito grande entre o samba de enredo e os demais sambas. Por que isso? O samba de enredo tem uma tradição que é diferente de qualquer outro samba, porque ele não é lírico. Né? Em geral, o samba é lírico, o sambista expressa a sua voz, o sambista fala daquilo, o samba enredo é um épico. Né? Ele está contando de forma impessoal uma outra história. E, além disso, o samba enredo, quando é criado, ele é tributário daquele samba cadenciado do Estácio, porque ele é um samba que tem que ter uma cadência que possibilite o desfile em cortejo. Então, eu diria que as 2 maiores características do samba enredo são essas, quando ele está surgindo.